de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos
Olá, queridos, povo amado de Deus, amigos de perto, de longe, bem-vindos. Que bom que podemos estar aqui para mais uma reflexão na Palavra de Deus. Espero que Deus me use para comunicar algo significante para a tua vida, para abençoar a tua vida. Quero orar antes de começar. Bondoso Pai, em nome de Jesus, agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor me dá de comunicar a Tua Palavra, de examinarmos a Tua Palavra e aprendermos a como vivermos uma vida melhor e uma vida agradável ao Senhor. Abençoa essa palavra com clareza aos nossos corações. Amém. Amém? Uma alegria estarmos juntos, né? As boas notícias aí da vacina chegando, pessoal da igreja já se vacinando, está próximo a minha vez também, e eu tenho acompanhado nas redes sociais, nas notícias, como essa pandemia tem afetado as pessoas, né, de várias maneiras, porque além desse vírus estar afetando as pessoas no seu corpo físico, alguns estão doentes, amigos queridos, né? Pessoas que já partiram, amados, né? Cada um de nós já conhece alguém, alguma família que já perdeu alguém por essa doença. Mas além de essa doença afetar o corpo, eu tenho percebido que ela tem acarretado também prejuízos, vamos dizer assim, mentais, né? Como as pessoas têm afetado a sua mente, têm a mente doente, cansada, pessoas abatidas, tristes, algumas sem esperança. Há pessoas que estão numa fobia, né? Com medo de se contaminar, de ficar doente, tomam muitos cuidados, uma fobia realmente. Pessoas com muito medo de morrer. Todos sabem que vão morrer, mas parece que agora as pessoas descobriram que vão morrer, que podem morrer, e a morte está tão próxima, parece estar tão próxima, né? E essa doença não tem escolhido classe social, pessoa, sexo, gênero, né? Não, todos são atingidos de alguma maneira. Esse isolamento social também por causa dessa doença, tem levado as pessoas a procurar mais ajuda, seja de psicólogos e psiquiatras. Isso tem aumentado muito, né? Eu li um estudo, assisti um estudo que revela o quanto o crescimento da depressão nesse contexto brasileiro, né? O crescimento, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, o crescimento da depressão entre jovens e adultos até 40 anos, e a principal causa apontada para isso é a falta de perspectiva do futuro para essa geração, né? Futuro na carreira, não sabe se vão voltar à faculdade, quando vão voltar, né? Nos estudos, a questão de casamento. Então há um crescimento aí, segundo esse estudo da psiquiatria, sobre como as pessoas estão afetadas, né, deprimidas nesse contexto. Também no Japão aumentou muito o suicídio na juventude. Apesar do Japão ser um país rico, as pessoas têm acesso a muitos bens materiais, tecnologias, mas o suicídio tem aumentado muito no Japão, especialmente entre os jovens, porque eles não estão encontrando satisfação, resposta, propósito na vida. E esse contexto potencializou isso. Famílias sem renda, e isso gera falta de alimento, muita conta para pagar, isso tem gerado fome, desespero, desânimo. Todos estão sendo afetados, não somente no corpo, repito, mas na vida social e na sua mente. E é sobre isso que eu quero falar, porque graças a Deus a saúde mental, né, passou a ser um tema mais abordado no nosso meio cristão, né? Afinal de contas, ninguém está livre de uma enfermidade, não somente do corpo, mas tanto física quanto mental, né? Eu não pretendo aqui fazer uma análise profunda sobre como ter uma mente saudável, até porque não tenho conhecimento profundo, mas pretendo fazer uma reflexão olhando para a Bíblia, né?
a importância de cuidarmos da nossa mente, não somente do nosso corpo, mas da nossa mente, vamos dizer assim, da nossa cabeça, né? Como se diz por aí, tem uma cabeça boa, amém? Tem uma cabeça boa, uma mente saudável. Uma das minhas motivações em produzir os vídeos, as reflexões diárias nos devocionais, cada dia que eu faço e gravo os vídeos, é para tentar ajudar as pessoas a terem esperança, a confiarem em Deus, a cuidarem de si, ajudarem o próximo, né? E a mensagem de hoje também tem esse propósito, um propósito semelhante, né? Que ao final dessa mensagem, né, tu se sinta encorajado, desafiado, consolado, fortalecido, né? A cuidar da tua mente, a ter uma cabeça boa. E aí eu espero que Deus me use para te ajudar. Em 2013, o pastor Rick Warren, ele passou pela experiência dolorosa do suicídio do seu filho, Matthew, por causa da depressão. O pastor Rick, que escreveu vários livros que têm nos abençoado, especialmente o livro Uma Vida com Propósito, um filho dele cometeu suicídio. E recentemente ele e a sua esposa, diante desse drama, eles encorajaram os cristãos a olharem para doenças mentais como qualquer doença, qualquer outra doença, né? Ele disse, se um pássaro tem uma asa quebrada, você não pode apenas acreditar que pode voar, mas não vai voar. Se a pessoa está doente, ela precisa de cuidado. Se a sua mente não está boa, ela precisa de cuidados. E o pastor Rick, ele explica que se os neurônios não estão funcionando direito, é preciso buscar ajuda, assim como para qualquer parte do corpo, do organismo, né? Se uma pessoa está com problema no coração, ela vai no cardiologista e toma uma medicação, e ninguém fala mal disso, não, fez bem, né? Se ela está com algum ou outro sintoma, ela vai no médico e busca ajuda, e todo mundo diz, legal, tem que realmente se cuidar. Agora, quando a pessoa tem um problema onde o cérebro não está funcionando direito, né? E ela vai tomar alguma medicação, ela mesma se vê meio discriminada. O que vão pensar de mim se eu vou no psicólogo, eu vou no psiquiatra? O que há de errado nisso? Perguntou o pastor Rick, né? Por que essa diferenciação? Por que eu deveria ter vergonha de buscar auxílio para ter uma mente saudável? Porque uma mente boa, cabeça boa, isso vai resultar num corpo bom, numa vida social boa, né? Planos bons, escolhas boas. Então, tenha uma mente saudável. Eu conheci um irmão em Cristo muito amado, um amigo, uma pessoa de Deus, temente a Deus, ele, a sua família. E um dia ele me confessou, né? Falou para mim, olha, eu já tenho tido muitos pensamentos suicidas. E ele pensou em tirar sua vida. Orei com ele e ele procurou auxílio na medicina, né? Psicólogo, psiquiatra. O psiquiatra fez alguns exames e descobriu que o seu cérebro, né? Os seus neurônios ali, o seu cérebro não produzia substância suficiente para lhe dar a estabilidade emocional, mental. E o médico então receitou a medicação e ele passou a tomar aquela medicação regularmente. E depois, conversando com ele, ele disse, olha, aqueles pensamentos foram embora. Era uma deficiência química no seu corpo, que foi suprida, e aí então ele pôde ter o equilíbrio. Eu tive uma experiência num outro contexto, numa outra situação pessoal. Quem me conhece sabe que eu já tive muitas crises renais, cálculo, pedra nos rins, como se diz, né? E na época eu morava em Montenegro e eu tinha crise assim 2 vezes por ano, hospitalizado, às vezes até no virada do ano eu estou no hospital, em vez de estar festejando, né, se alegrando, estou no hospital. E isso passou muitos anos e uma vez eu pressionei meu médico, olha, tem que encontrar uma solução, identificar por que eu produzo tanto cálculo renal, quanta pedra.
Aí ele encaminhou alguns exames e então, depois de 10 anos, quando eu passei muito sofrimento, ele identificou a origem, digamos assim, a causa da minha produção exagerada de cálculo renal. E ele me receitou uma medicação, durante um período eu tomei e parei de produzir tantas pedras, sabe? Minha última crise renal foi início de 2015, né? E quem tinha antes todo ano, crise. Então, uma substância que o meu organismo não produzia. E de vez em quando eu tenho que voltar a tomar essa medicação para o meu corpo, né? Ainda tenho umas pedras no rim, algumas do passado que estão lá, que continuam quietas. Não é bom a crise renal, nem quem já teve sabe que não é nada bom. Mas é importante nós reconhecermos que precisamos de ajuda e buscarmos ajuda de pessoas que podem nos ajudar. Né? Como falei, de alguma enfermidade a gente busca ajuda e também da mente a gente pode receber ajuda. E algumas pessoas sabem que estão doentes, mas resistem em buscar ajuda. Então eu quero encorajar nessa primeira abordagem aqui você buscar ajuda profissional, né, da saúde mental. Alguns casos precisam realmente de um acompanhamento de psicólogo, de psiquiatra, né, preferencialmente, eu gosto de dizer cristãos, não exclusivamente, né, mas preferencialmente. Não estou dizendo que isso tem que sair correndo atrás, né, de um médico, de um terapeuta, mas considere essa possibilidade, né? Não espere adoecer de uma certa forma que daí tem que sair em desespero buscando ajuda. A minha psicóloga preferida, né, a Eveline Jusviak, né, que a maioria de vocês conhecem, da nossa igreja todos a conhecem, mas eu sei que esse vídeo vai ser assistido por outras pessoas, né? A minha filha, né, Eveline, ela listou algumas formas para manter uma mente saudável. Primeiro ela vai dizer o que é uma mente saudável, né? E ela diz que ter uma mente saudável não significa não ter pensamentos ruins. Todos temos, mas sim não levar esses pensamentos ruins tão a sério. Diz ela, nossa mente nos proporciona experiências incríveis, nos possibilita acessar memórias e sensações que não estão sendo vividas no momento presente. Mas ela também fala coisas que não são muito úteis para o nosso dia, né? A nossa mente fala de coisas que não são tão úteis para o dia a dia. Por exemplo, ficar pensando em coisas que podem acontecer e que não temos como resolver, né? Ficar atordoado com isso. Para manter a mente saudável, é importante lembrar que pensamentos são só pensamentos, não são verdades absolutas. Então traga a tua atenção para os seus 5 sentidos quando perceber que está pensando muito sobre algo que não é útil para aquele momento. Além dos pensamentos, a psicóloga Eveline aponta a importância de ter momentos de descanso, de gratidão e sorria. Tenha momentos de descanso em que você se permita e apenas repita. Tenha momentos de descanso em que você se permita a apenas apreciar o que está acontecendo ao teu redor, respirando fundo e sem se exigir de estar fazendo algo. Faça da gratidão algo diário e constante, mesmo em dias difíceis, há coisas a sermos gratos. Então amplie essa visão. E por fim ela diz, sorria, né? Coloque uma música alegre, fale com pessoas que te fazem sorrir, brinque com os imprevistos da vida. Algumas orientações aí para ter uma mente saudável. Alguns anos atrás eu assisti o depoimento de um pastor americano e que me ajudou bastante a cuidar da minha mente e das minhas emoções. Esse pastor, ele morava no Havaí, né? Todos já ouvimos falar do Havaí, né? E aquelas praias maravilhosas, e ele era pastor nesse lugar. Mas um dia ele se viu sentado no meio-fio da rua, ali na calçada, sentado diante daquele cenário, chorando. E aí ele percebeu, caiu em si, né? Eu não estou bem. Ele não conseguia nem sair daquele lugar. Foi socorrido pela sua esposa
E ele pensou, como que alguém pode estar triste, chorando num lugar desses, né? Como que alguém pode estar deprimido diante de uma situação em que estou vivendo? Mas ele se encontrou naquela situação. E então ele vai usar a figura de uma caixa d'água para explicar no entendimento dele como que as nossas emoções podem ir se esgotando e como a nossa mente pode ser prejudicada pelo contexto, pelas emoções, pelos problemas, preocupações. E ele usa essa figura da caixa d'água, né? Uma caixa d'água tem uma entrada por cima, onde entra a água, e ela tem a saída, que alimenta, por exemplo, toda uma casa, né? Então ela tem a entrada e tem a saída. À medida que vai saindo a água, tem que ter água entrando. Né? Tem que ter água entrando. O problema que esse pastor salienta é que às vezes em nossa vida, nas nossas emoções, essa nossa caixa emocional, essa nossa mente, ela tem uma saída maior do que a entrada, maior do que a reposição. Então nós temos uma saída emocional muito grande e não há uma reposição de nossa vida interior, né, no nosso interior. A nossa caixa vai se esvaziando com as preocupações, com o envolvimento com os problemas dos outros, dificuldades, doenças, dívidas, opressão maligna. E é necessário cuidar porque essa caixa não se esvazia, preciso cuidar para que ela seja reposta. Né? Gostei muito dessa figura, que a gente precisa identificar como repor, para não ficarmos vazios e aí cairmos, né? Cairmos até mesmo em depressão. E a partir daí ele listou, né, alguns cuidados que a pessoa então precisa ter para manter, para se abastecer continuamente essa caixa de reserva. Algumas dessas eu procuro seguir até hoje, né? Dentro do possível, às vezes a gente falha também. Primeiro ele lista a necessidade do exercício físico. Exercício físico, nenhum de nós gosta, já pensa em academia ou... né? Mas sim, né? Eu já falei com outro terapeuta falando da necessidade de a gente suar. Eu não tenho andado nessa linha, mas tenho procurado fazer caminhadas, me esforçado para isso, caminhadas pela rua. Eu e a Ivone, a gente vai conversando, vai olhando a natureza. Em Porto Alegre é muito bom, tem muitos parques ao nosso redor. E então isso tem ajudado a mente, o corpo, né? Claro que serve a orientação, não sai a caminhar sozinho, infelizmente ainda há criminalidade ao nosso redor, então a gente tem que se cuidar. E aliás, uma pesquisa atual, né, uma pesquisa nacional, faz uma associação, associa que os exercícios físicos, ou seja, 34% das pessoas que fazem exercícios físicos têm menor risco de internação pelo coronavírus, né? Então, por isso que o exercício é importante, até mesmo em relação a essa doença, porque fortalece a imunidade, o organismo para vencer essa doença. A gente ora a Deus, mas temos que fazer a nossa parte, temos que fazer. Então, algum tipo de exercício em casa, na rua. Em segundo lugar, a questão do descanso, descansar o suficiente, o necessário, nem de mais e nem de menos, né? Então, identifica o quanto o sono, o descanso, como a psicóloga Eveline, né, mencionei anteriormente, como ela fala, né? Identifique como o descanso ele é restaurador para você, né? Agora, dormir demais ou descansar demais pode gerar preguiça, frustração. Já dormir de menos ou descansar de menos pode causar estresse e o excesso de tensão pode vir a ser, acredito, um estágio anterior à depressão, né? Muita tensão, muita tensão, muita tensão, as forças vão se esvaindo. Então, conheça a si mesmo o quanto você precisa de descanso, tipo de descanso, e tenha o descanso necessário para restaurar corpo e mente. Terceiro lugar,
a importância do lazer, né? De fazer alguma coisa diferente, né? Faça alguma atividade regularmente para desestressar, né? Eu gosto muito de pescar, isso para mim é muito bom, mas ultimamente isso não é tão possível. Então as caminhadas também são boas, assistir um bom filme comendo uma pipoca, para mim isso é muito bom, me ajuda, me anima, né? Ou para algumas outras pessoas é um outro esporte. Lembre, a caixa precisa estar sendo enchida, e o lazer, fazer algumas coisas divertidas, isso nos alimenta, né? Para algumas pessoas é ir ao cinema, passear na meia natureza, tem alguma atividade. Em quarto lugar, também parece um pouco desassociada, mas uma alimentação saudável é importante, né? Ela traz benefícios à saúde mental. E podemos aliar a isso a alimentação, é a pessoa tomar sol pelo menos 10 minutos por dia. Pelo menos 10 minutos por dia. Eu procuro sentar aqui, tem uma janela na minha casa, aqui no apartamento, e colocar ali minhas pernas pelo menos no sol durante um tempo, né? O sol é necessário, nós não somos feitos para a noite, para as trevas, nós somos da luz. O corpo também precisa dessa vitamina D, mas também a mente precisa. Então, temos que encher essa reserva, né? Encher essa reserva, pois ela não pode esvaziar. Algumas outras práticas necessárias, então, quero citar, para que o teu coração não adoeça, a tua mente seja saudável. Não naufrague diante das preocupações. Acredite, sempre haverá um novo problema para resolver. Então não deixe que os teus problemas te derrubem. Provérbios 12:25 declara: um coração ansioso deixa um homem frustrado e derrotado, mas uma palavra amiga de ânimo e simpatia renova as forças. Então não permita que os problemas acabem contigo. Você tem que superar. Segundo, diante dessa lista que eu estou fazendo, nova lista aqui de sugestões, né, de restaurar a mente, né, o ânimo, a alegria, as emoções, cure suas feridas do passado. Ou seja, aprenda a perdoar. As mágoas deixam a mente doente, a pessoa fica perturbada. Sem perdoar, tu vai ficar atormentado pelas lembranças doloridas do teu passado. Precisa se libertar dessas dores do passado, para que a tua cabeça não fique pensando, remoendo, né, sofrendo de algo que não tem, é do passado, não tem como resolver. Então, cure suas feridas do passado. Também tenha um amigo para conversar, alguém de confiança que você possa ligar, uma ligação por vídeo, por telefone, quanto possível se encontrar com alguém para conversar, porque ao compartilhar as suas dificuldades, a sua vida, as cargas vão ficando mais leves, né? Vão ficando mais leves e tua mente vai sendo aliviada também. Antes de tudo, poderia dizer, decida ser um filho de Deus, né? Ser um filho de Deus, porque Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus nos convida a crer no nosso Pai e crer que o Pai é nosso. Ter o Pai Celestial como nosso Pai, isso é renovador. Ele que nos criou, Ele que nos conhece, Ele que pode nos restaurar, nos abençoar, nos ajudar a ter uma mente saudável. Então decida ser filho de Deus se você ainda não tem essa convicção. Entregue sua vida a Jesus, confie tua vida a Jesus, porque ao ter uma vida com Jesus, você pode desfrutar da paz que Jesus oferece para você. Se você já é crente em Jesus, usufrua dessa paz, não desperdice a paz que Jesus tem para te dar, que o mundo não pode dar, mas Jesus tem. Então usufrua dessa paz. Confie no cuidado de Deus, confie que a tua vida é preciosa para Deus e aprenda a descansar em Deus, aprenda a descansar nele. Além disso que estou falando, o pastor Rick, ele apontou que para ser mentalmente saudável, a pessoa deve concentrar as suas atenções nas coisas certas. E para isso ele apresenta 3 maneiras pelas quais as pessoas podem manter então a saúde mental.
na opinião do pastor Rick, na orientação dele, ele coloca que o primeiro foco que o cristão deve ter é Jesus. Ele disse, né? O pastor Rick disse, você já ouviu o ditado, você se torna o que mais pensa. Você se torna o que mais pensa. Então ele acrescenta, se você quer se tornar mais como Jesus, você tem que preencher seus pensamentos com ele, com Jesus. Na carta aos Hebreus 12:2, nós lemos, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. O nosso foco tem que estar nele em todos os momentos, pois só seremos pessoas de fé se andarmos com Jesus. Se o nosso foco for Jesus, nele deve estar sempre a nossa fé. E por isso que é importante a gente cuidar das más influências, não somente pessoas, mas as mídias, né? E que até mesmo atrapalham o nosso hábito da leitura da Bíblia. Precisamos desenvolver a leitura da Bíblia, conhecer mais de Deus, porque é praticamente, vamos dizer assim, praticamente impossível manter a mente nas coisas de Deus sem meditar na palavra de Deus. Se enchemos a mente com coisas que não são de Deus, provavelmente estaremos mais suscetíveis a pensamentos e sentimentos até mesmo contrários à vontade de Deus. Aos Filipenses capítulo 4, versos 6 a 8, o apóstolo Paulo recomenda, não se aflijam com nada, ao invés disso, orem a respeito de tudo, contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe suas respostas. Se fizerem isso, vocês terão uma experiência do que é a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. Sua paz conservará a mente e o coração de vocês na calma e tranquilidade, à medida que vocês confiam em Cristo Jesus. E agora, irmãos, ao terminar essa carta, quero dizer-lhes mais uma coisa. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas boas e belas que há em outras pessoas. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus e alegrar-se com elas. Então aqui, como o pastor Rick fala, a primeira coisa é mantenha o foco em Jesus, teus pensamentos em Cristo. Em segundo lugar, o pastor Rick recomenda que os cristãos pensem mais em como ajudar os outros. E ele cita Filipenses 2:4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Porque quando tiramos os olhos das nossas próprias mazelas, né, e começamos a olhar para os outros com mais compaixão, nos colocando no lugar dos outros, isso além de abençoar os outros, trará a nós mesmos maior sentido à vida e a satisfação de fazer o bem. O apóstolo Paulo declarou em Atos 20:35 que há maior felicidade em dar do que em receber. Então, ter essa alegria de ajudar. E a pergunta é o quanto desta alegria tem feito parte da tua vida. Tu tens se alegrado em ajudar alguém? Alimento, oração, palavra de encorajamento, afeto. Eclesiastes 9:10 diz, tudo que você tiver que fazer, faça o melhor que puder. Em terceiro lugar, o pastor Rick recomenda a importância de refletir sobre a eternidade. E ele cita 1 Coríntios 2:9, quando diz, o apóstolo Paulo, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Pastor Rick diz que quando você começa a se concentrar em verdades como essas, da palavra, todos os seus problemas parecem inferiores em comparação com a glória, a alegria e o prazer das coisas que nos esperam na eternidade. E eu quero citar Colossenses 3:1 e 2, que diz, já que vocês, por assim dizer, voltaram a viver novamente quando Cristo se levantou dentre os mortos, ponham agora os seus olhos nos ricos tesouros e alegrias que esperam por vocês no céu, onde Cristo está sentado ao lado de Deus, no lugar de honra e de poder. Que o céu ocupe os pensamentos de vocês. Não gastem o tempo preocupando-se com coisas aqui de baixo. Palavra de Deus pelo apóstolo Paulo. Focar na eternidade nos ajuda. Chegando ao final aqui,
vimos que para desenvolver ou manter ou ter uma mente saudável, cuide dos teus pensamentos. Eles são somente pensamentos, mas evite que maus pensamentos te dominem. Procure o equilíbrio entre trabalhar, exercício e descansar. Busque o equilíbrio para o teu corpo e para a tua mente. Crie o hábito do lazer, porque ele é bom para desestressar. Não exagere nas preocupações, né? Não exagere nas preocupações. Mantenha a alegria, sorria. Se necessário, busque ajuda de profissionais da saúde, como mencionei. Dedique parte do seu tempo também em ajudar alguém com alguma necessidade. E se alimente da palavra de Deus. A palavra e a oração. A oração é mais do que pedir coisas a Deus, é usufruir da presença de Deus, que faz bem para a nossa mente também. Se alimente da palavra e ore, né? Todos os dias. Foque a sua atenção em Jesus. Ou seja, ponha a sua esperança e confiança em Jesus. No passado recente ocorreram outras doenças, né? A influenza, a dengue, ainda estão presentes no nosso meio, mas a gente já não dá tanta importância. Quando elas surgiram, as pessoas até ficaram preocupadas, não é? Mas na época não entramos em pânico. O coronavírus está aí, continuará no meio de nós, infelizmente, né? E continuarão e surgirão outras doenças. O que temos que crer é que a nossa vida está guardada em Cristo Jesus. A vida no corpo, um dia, nessa terra, terminará, mas Jesus tem reservado um novo corpo transformado, glorioso, e tudo que estamos vivendo será apenas passado. Então mantenha os olhos na eternidade, foca Jesus, olhos na eternidade, porque tudo vai passar, mas tu viverás eternamente com Jesus. Repito, 1 Coríntios 2, 9 e 10, quando declara: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Quem crê em Jesus sabe que o que o aguarda na eternidade, uma vida sem sofrimento, de alegria, mas por isso é importante que nós tenhamos uma mente com foco nas coisas importantes, cuidando de nós mesmos, amando o Senhor de todo o coração, com a nossa fé no Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor com uma canção e depois eu volto para celebrarmos a ceia do Senhor. Não somos nada sem ti, Senhor. Este é o meu respirar.
celebrar a ceia do Senhor nesse dia de focarmos a nossa mente em Jesus, né? E ao celebrarmos a ceia do Senhor agora, lembremos que ao Jesus morrer na cruz e ressuscitar, né? Ele fez isso também para nos dar uma vida completa, uma vida abençoada no corpo, alma e espírito. Em Mateus 11, Jesus expressou um convite quando ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, disse Jesus. Ao celebrarmos a ceia aqui, né, nós somos convidados por Jesus a entregarmos os nossos fardos a Ele. Os fardos dos pecados, das preocupações, das angústias, das enfermidades, né? Da religiosidade, entregarmos a nossa vida. Entregue a tua vida a Jesus. Aceita esse convite. E essa entrega tem que ser diária, a todo momento, pois as situações vêm querer sempre nos pressionar e tirar nossa paz. Vamos agradecer a Jesus pelo seu corpo e pelo seu sangue vertido na cruz. Eu já tenho meu pão, meu suco, e vamos estar celebrando. Pai, em nome de Jesus, queremos louvar o Teu nome e cremos que o Senhor nos criou corpo, mente, espírito. Nós, Pai, queremos colocar as nossas mentes diante do Senhor, pedir que o Senhor venha nos dar uma mente saudável e nos ajude a cuidar de nós mesmos, Senhor. Porque nós somos templo do Espírito Santo e temos essa responsabilidade de cuidar de nós mesmos. Nos ajude, Senhor, a cuidar, a vigiar, e queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor todos os nossos fardos de pecados, de preocupações, de, às vezes, fraquejar na fé. Colocamos nossas vidas diante de Ti e louvamos porque Jesus, ao morrer na cruz, levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, e colocamos diante do Senhor as nossas vidas. E ao comermos do pão e bebermos do cálice, queremos ser, ó Deus, renovados na nossa confiança em Ti, e sempre temos em nossa memória o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor já fez por nós. Comemos e bebemos, Senhor, com gratidão ao Senhor e com o nosso olhar voltado para Jesus. Amém. Comamos do pão, bebamos do cálice em oração. Chegamos ao final dessa celebração abençoada. A palavra final é: siga o rumo, né, e destino que Deus tem para a tua vida, que Deus preparou. Cure as suas feridas do passado, viva emocionalmente saudável, viva em plenitude a vida que Deus tem para você. Faça escolhas pela paz, em paz, viva em paz. Ou seja, viva cada dia como um filho amado de Deus que você é. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.